Nós vamos falar agora sobre a segunda parte da mensagem que a gente começou na terça-feira passada. Então, se você está aqui hoje, você pode procurar lá depois no YouTube, que você vai ter essa mensagem lá. E é importante que você que não ouviu, ouça a primeira mensagem. João 11, 49. João capítulo 11, versículo 49. Diz assim: então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis, não percebeis que convém que um só homem morra pelo pecado, pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Portanto, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região perto do deserto, uma aldeia chamada, onde permaneceu com os discípulos. O Senhor se retirou para uma aldeia chamada Efraim. Bem, semana passada nós falamos sobre esse chamado que a nação de Israel tem para ser uma nação que tem por incumbência, que tem por dever e que tem por propósito ser uma nação sacerdotal para todas as nações da terra. O Senhor não está salvando Israel somente, o Senhor está elegendo uma nação para que essa nação seja um reino sacerdotal, a fim de que todas as nações da terra sejam abençoadas e salvas. Amém? Então foi isso que ele falou, por exemplo, para Abraão, para Jacó. Para Abraão ele disse que de Isaac nasceria sua descendência. Para Abraão ele disse que todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. Para Jacó ele disse, nós falamos semana passada, que nações seriam abençoadas e que reis procederiam dos lombos de Jacó. E nós estudamos semana passada que esse mistério desse alcance das nações por intermédio de Israel se dá a partir de um filho de José, cujo nome era Efraim. Quando José foi abençoar, cruzou as mãos e abençoou Efraim como sendo um povo frutífero, um povo que seria uma plenitude de nações. Está lá em Gênesis 48, versículo 19. Então, através especificamente de Efraim, as nações são alcançadas e entram nesse processo do que a gente chama de reino sacerdotal. Israel, como reino de sacerdotes, é uma nação que estabelece o número das nações da terra. Como diz Deuteronômio 32, versículo 8. Quando o Altíssimo separava as nações e os seus termos, o fez pelo número dos filhos de Israel. Êxodo 1:5 diz que 70 foram os filhos de Israel que entraram no Egito. E Gênesis 10, nós estudamos semana passada, 70 também são as nações, do que a gente chama de tábua de nações. Até aqui você está comigo? Amém ou não? Amém. Se você não veio, veja a mensagem, você vai se alinhar. Então, o mistério é, Deus através de Israel alcança todo mundo. Deus através de Israel alcança todo mundo. Êxodo 19:6, existe uma promessa dizendo que vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Então a Bíblia diz que quando Deus fala, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Amém? Então se ele falou, ele vai cumprir. Agora, cabe a nós entendermos o segredo, como ele vai cumprir esse processo. E esse segredo é maravilhoso, porque o Novo Testamento vai nos clareando. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 9, capítulo 11, Pedro fala na sua carta de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, falando que nós somos uma nação santa, um reino de sacerdotes,
um povo de propriedade exclusiva do Senhor, e que antes não éramos povo, mas agora nós somos filhos de Deus. E antes não tínhamos misericórdia, e agora nós alcançamos misericórdia. E isso Paulo e Pedro falam a respeito de uma profecia que está espalhada em todo o Velho Testamento, mas de uma forma muito clara no livro de Oséias, especificamente no capítulo 1, quando Oséias casa com uma mulher e tem 3 filhos. Tudo isso a gente falou na semana passada. Falamos também que a gente precisa entender como que Deus vê o mundo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, não quero, irmãos, que vocês sejam causa de tropeço nem para judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Então nós temos a igreja de Deus, nós temos os judeus e nós temos as nações. Então Deus olha e vê, a igreja vê os judeus e vê as nações. É por isso que às vezes a gente pega alguns textos, e se a gente tiver oportunidade hoje, nós vamos falar de um específico, em Mateus 25, versículo 31, quando fala que quando o Filho do Homem vier nas nuvens e se assentar no trono da sua glória e colocar as nações diante dele, e vai colocar os bodes na esquerda e as ovelhas na direita, e a gente acha que Deus está falando da gente. Por que muitos de nós achamos que Deus está falando de nós ali? Porque a gente não tem noção do que é igreja, do que é judeu e do que é nações. Pega uma palavra e acha que é para nós. Então é importantíssimo que nós entendamos para quem que as palavras do Senhor estão sendo direcionadas. Amém? Deixa eu te dar uma notícia. Aonde você vai estar quando o Senhor Jesus se assentar no trono da sua glória para julgar as nações? Aonde você vai estar? Sendo julgado? Aonde? Você vai estar sentado com Ele, no trono com Ele. Então você não pode julgar, e aí Paulo vai dizer, você não sabia que vocês vão julgar as nações? 1 Coríntios capítulo 6. Então são coisas, irmãos, que nós precisamos entender, senão nós não vamos compreender a Bíblia. Senão nós vamos olhar para a Bíblia e vamos achar tudo bonito, mas não entende muita coisa. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizer assim, a gente tem que ir para a rua, distribuir comida para os pobres. Não, eu acho que tem, distribuir. Mas por quê, meu irmão? Não, porque a Bíblia diz, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E aí, a gente tem que fazer as ações sociais, né? Mas por isso, não é você ali, são as nações, não tem nada a ver contigo. Se você quer fazer, deve fazer por outro motivo, não por isso. Amém? Glória a Deus. Outro dia alguém me falou assim, você diz que nós somos sacerdotes, mas a Bíblia diz aqui, ele vai pegar as ovelhas e vai botar do lado. Então no reino vai ter ovelha. Eu disse, vai ter ovelha. Mas é das nações, não é da igreja. A igreja estará como esposa sentada com ele no seu trono. Amém, amados? Glória a Deus. Você já sabe disso, né? Que bom. Então, Atos capítulo 15, versículo 14 em diante, falamos também semana passada. O Tiago se levanta no primeiro concílio que teve em Jerusalém e começa a dizer assim, olha, Pedro disse isso. Você lembra, irmãos? Pedro disse isso, que dos gentios ele ia tirar um povo. E depois disso, voltarei e reedificarei o quê? O tabernáculo de Davi, que está caído. E então todas as nações vão conhecer o meu nome. Viu os 3 níveis? Vou tirar um povo dos gentios, o que a gente chama de igreja. Vou voltar e estabeleço o tabernáculo de Davi que está caído, que é a tribo de Judá, o reino de Judá, porque Davi vem da tribo de Judá. Tem muita gente por aí pregando que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, a adoração vai vir para a igreja, e aí nós vamos tocar igual Davi tocava. Bonitinho, né? Mas não é bíblico. Não é isso que Pedro está dizendo. Porque ele faz referência a uma pregação e a uma palavra profética de Amós, que está no capítulo 9. Amém?
Então nós temos que entender que os escritores do Novo Testamento não tiravam as coisas da cabeça. Eles conheciam a lei e os profetas. Quando escreviam porque conheciam as palavras proféticas do Velho Testamento. E então todas as nações vão estar sendo abençoadas pela união, diga comigo, união, da igreja com o remanescente de Israel. Aleluia! Da união da igreja com o remanescente de Israel. Quem já teve a oportunidade de estudar com a gente o livro de Ruth, vai ver o tamanho da riqueza que é essa união de Noemi com Ruth. Né? De uma gentia com uma que estava amarga, mas que tinha debaixo da sua identidade uma identidade de Noemi, que quer dizer agradável. E através da operação do ministério de Ruth, através do casamento de Ruth com o remidor, o que Ruth gera vai parar no colo de quem? Noemi. Aleluia! E as mulheres em volta de Noemi exaltam a Noemi e diz: Deus abençoou a Noemi, porque deu um nome para ela, resgatou a sua sorte. Então nós vamos entendendo, irmãos, que a Bíblia está cheia de mistérios, cheia de mistérios. Amém? Para quem gosta, é uma bênção. Esse livro é um livro especial. É uma pena estar sendo tão negligenciado por muitos. Mas nós estamos aqui para te incentivar a ler esse livro. Amém? Então, esse é o cenário. O Senhor está juntando o que separou. E quando é que esse Israel foi separado? Esse Israel foi separado quando, no quarto rei de Israel, Roboão, rasgou o seu reino, 2 tribos ficou com Judá, o que a gente chama de reino de Judá, ou Judá simplesmente, ou ainda reino do sul, e 10 tribos ficou com Israel, o que a gente pode chamar de reino do norte, ou Israel, ou Efraim. Por que Efraim? Porque Jeroboão era um efraimita. Então, depois da divisão, eu estou repetindo para que você entenda. Depois da divisão do reino, Judá já não é mais uma tribo, Judá é um reino. Amém? Se você fala antes da divisão do reino e fala Judá, você está falando de uma tribo, mas depois da divisão do reino, Judá é o quê? É um reino. E a capital desse reino é Jerusalém. Aleluia. Antes da divisão, Efraim é apenas uma tribo. Antes da divisão, a palavra Israel faz alusão a 12 tribos. Mas depois da divisão, Efraim já não é só uma tribo, já são 10 tribos. E Israel já não são 12 tribos, são 10 tribos. Amém? E a capital desse reino é Samaria. Esse é o cenário. Isso é o que todo crente devia saber. Você não vai entender Bíblia se você não entender isso. Senão você vai pegar profecia que é para um lado e empurrar para o outro. Gente, o que tem de gente frustrada, que olha na Bíblia e diz, meu Deus, está dizendo que vai acontecer e não aconteceu comigo. Mas não sabe para quem está profetizando, não sabe nada. Sabe nem onde está. Então a ideia aqui, querido, é te situar, é situar a gente para que a gente possa ler a Bíblia de forma firme. E tirar desse livro maravilhoso essas riquezas todas que nós estamos falando aqui, muito mais. Amém? Glória a Deus. Você sabe que Jeroboão estabeleceu um reino fora de Jerusalém, enquanto Roboão estabeleceu o reino dentro de Jerusalém. Então, as duas nações, os dois reinos começaram a caminhar de forma paralela. Nunca houve um rei em Israel que fizesse algo bom diante do Senhor. Em Judá, alguns fizeram bom e a grande maioria fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O negócio é que Deus tinha uma promessa para Davi. Deus deu uma promessa para Davi e disse, nunca a lâmpada do Senhor vai se apagar da tua casa.
Eu não estou dizendo que Judá não fez o que era mal ao ponto de ser eliminado. Se você for olhar pelas atitudes, Judá poderia muito bem ser eliminado, mas não foi eliminado por causa da graça, por causa da promessa que Deus fez a Davi. Mas as outras 10 tribos foram dispersas. O cativeiro levou. Enquanto Judá, o cativeiro levou, mas depois voltou. Amém? Eu sou apaixonado pelo livro de João, irmãos. Eu não sei se você vai acreditar, mas um dia eu ouvi, como eu estou ouvindo a minha voz, uma voz que dizia no meu ouvido, leia o livro de João. E eu comecei a ler o livro de João e Deus mostrou tanto segredo nesse livro. Esse livro é um livro altamente profético. Abra sua Bíblia em João 1:28. Vou te mostrar uma coisa. Diz assim, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora abre em João 10:40. Então, novamente, Jesus retirou-se para o outro lado do Jordão, para o lugar aonde João anteriormente havia o batizado. E ali ficou. Muitos iam procurá-lo, dizendo, embora João não tenha feito nenhum sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. Versículo 42, e muitos ali aonde? Fora de Israel, do outro lado do Jordão, creram nele. Então, se você ler direitinho depois, você vai ver que em João 1:28, o ministério de Jesus começa. Quando Jesus é batizado por João, Jesus literalmente entra na terra de Israel. Eu preciso repetir isso aqui, embora eu já tenha falado outras vezes, mas não sei se todos têm domínio sobre isso. A nação de Israel, terrena, representa a tomada da posse da terra. Representa a entrada no reino. Se lembra que nós falamos aqui que Abraão escolhe atravessar o rio, mas Ló nunca atravessou o rio, Ló sempre ficou do lado de lá do rio, ao ponto que hoje o que a gente chama de Jordânia, nos dias bíblicos eram duas nações chamadas Amon e Moabe, que são os filhos de Ló. Então, quando nós falamos de entrar no reino, quando nós falamos de entrar na terra prometida, nós estamos falando de passar por um rio, chamado Rio Jordão. O nome Jordão significa Yarden. Quem sabe o que significa isso? Aquele que desce. Então, humildade. O reino dos céus é para aquele que é humilde de espírito. Isaías 66 diz, para quem olharei? Para o quebrantado de espírito e para aquele que treme diante da minha palavra. Então, a travessia, o descer às águas, é muito mais do que o batismo que a gente conhece, é um batismo de humildade. Atravessar o Jordão é um ato de humildade, um ato de descida, um ato de quebrantamento do velho homem, para que o novo homem possa nascer em nós. Amém? Ruth atravessou o Jordão, Jacó atravessou o Jordão, Abraão atravessou o Jordão, quer ver outra? Rebeca atravessou o Jordão. Se lembra quando Abraão mandou, vai lá buscar uma mulher para mim, e olha, me jura aqui, cara, que tem que ser não pode ser daqui, tem que ser de lá. E aí foi lá em Ur dos Caldeus, que hoje é o que a gente chama lá de Iraque, mais ou menos, Babilônia, e atravessou. Então, essa caminhada de travessia, todo mundo tem que fazer. Amém? Você já fez essa caminhada de baixar o Jordão? Já fez? Pode ter certeza, irmão, tem muito crente que não fez ainda. O Ló era justo. Pedro chama Ló de justo, mas nunca atravessou o Jordão. Sempre foi alguém que preferiu ficar do outro lado. Labão recebeu a visita do Senhor
do Eliezer, junto com a mãe da Rebeca e com a Rebeca. Mas só quem veio para o lado de cá foi Rebeca, os dois ficaram lá. Então na igreja tem muita gente que não vai atravessar o Jordão. Como que você me diz isso? Olha a história do povo de Israel do Egito. Todo mundo que saiu do Egito atravessou o Jordão, sim ou não? Não. Dos que saíram, só Josué e Caleb e suas famílias. O restante, todos eles ficaram do lado de lá. Não entraram no reino. Isso você vai ver em Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2, quando o autor de Hebreus diz assim, temamos, porque a eles foi anunciada a palavra, mas eles não acrescentaram a fé. Então a gente tem que ter temor, porque isso pode acontecer conosco. Eles não entraram no descanso, então a gente também pode não entrar no descanso. As pessoas acham que reino dos céus é algo automático para a igreja. Tira seu cavalinho da chuva, querido. Uma coisa é você vir do Egito, outra coisa é você atravessar o Jordão. Atravessar o Mar Vermelho, todo mundo atravessou. Agora o Jordão, nem todo mundo atravessou. Você tem duas águas para atravessar. Uma, a Bíblia diz, é o batismo. Fomos batizados na nuvem e no mar. A outra, querido, é a entrada no reino. E para entrar no reino tem que se humilhar, tem que passar pelas águas que descem. Existe muito crente que não quer descer e nunca vai reinar. E vão ficar de fora do reino. Por quê? Porque não atravessam o Jordão. Então você vê como que começa o batismo de Jesus? Alguém diz assim, eu não preciso atravessar o Jordão. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus atravessou. Você acha que você não precisa? Porque você tem que conhecer geograficamente. Por que João batizava no outro lado da margem? Você acha que é só jogar uma aguinha na cabeça? Não, meu irmão, tem um significado. Então João batizava no outro lado da margem para que aquele batismo simbolizasse a humilhação. Não é à toa que ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Era alguém que sabia do que estava falando. Então Jesus entra e começa o ministério em Israel. E você vai ver isso do João 1,40 até o 10, 1,28 até o 10,40 até o 42. Só que o que acontece no 10, 38, 39? Os judeus querem matá-los. Diga comigo, os judeus, você entendeu? Judeus. Não eram samaritanos, judeus. De qual tribo que nós estamos falando? De qual reino que nós estamos falando? Judá. Quiseram matá-lo e ele disse, eu vou me recolher. Para onde ele foi? Para o outro lado do Jordão, aonde João o batizava antes. Agora, o engraçado é que quando você começa a ler o capítulo 11, você vai ver que ele está nesse lugar e alguém manda uma notícia para ele, Lázaro, seu amigo, está morto, ou está doente. E aí ele fica quantos dias ainda naquele lugar? Alguém falou 4, mas não é 4, são 2. Todo mundo só fala do 4 dias. Lázaro já estava 4 dias morto. Eu acho que os 2 dias que Jesus fica é mais importante do que os 4 que ele estava morto. Porque 2 dias fala do seguinte, fala desse tempo que nós estamos vivendo. E depois que acabam os 2 dias, bem, muitos já ouviram falar sobre isso. Depois que acabam esses 2 dias, ele diz assim, Lázaro, meu amigo, não está morto, vou voltar para lá e vou despertá-lo do sono. Quem já leu esse texto? E aí alguém vira e fala assim, mas olha, há pouco eles estavam querendo te matar e você vai voltar para lá? E a resposta de Jesus é intrigante. Sabe o que Jesus diz? Não são 12 horas no dia? Faz sentido para você? Para mim não faz. Eu esperava uma resposta que ele diz, deixa ser frouxo, cara, eu sou Jesus. Se quiser me matar, eu quebro todo mundo lá. Não, ele disse, não são 12 horas do dia? Quando a gente começa a analisar o que são 12 horas, e o que significa 12 horas, é impossível não analisar e não entender como a volta e o juízo do Senhor. Como que nós descobrimos isso? Mateus capítulo 20, quem lembra? Os trabalhadores da hora 11. Chamou às 3, chamou às 6, chamou às 9, se seguir a lógica vai chamar que horas? 12, mas só que vem o chamado da misericórdia, chama 11. Vai lá na praça e pega o pessoal que está de bobeira e chama. Aí alguém vem, trabalha quantas horas? 1 hora só. E aí recebe o pagamento. E aí gera aquele ciúme no povo que diz, esses caras trabalharam 1 hora só e a gente está trabalhando o dia inteiro e vão ganhar o mesmo salário que nós. E Jesus fala, o dinheiro é meu, fica tranquilo. Eu combinei contigo vou te pagar 1, o outro eu pago o quanto que eu quiser.
Mas o que eu entendo aqui? Eu entendo que se ele chama 11, 12 é a hora que acaba. Você entende isso, irmão? Os códigos que a palavra de Deus fala. Então nós estamos vivendo 2000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Salmo 90, versículo 10, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 em diante. O que eu entendo? Que quando os 2 dias passarem, vira para o seu irmão e fala assim, já passou. Sabe o que ele vai falar? Lázaro não está morto, eu vou despertá-lo do sono. E agora você precisa entender quem é Lázaro. Eu tenho que dar essa volta toda para você entender o que eu quero dizer. Quem é Lázaro? Lázaro é um componente da família que estava faltando. Porque Jesus adorava estar em Betânia, mas na primeira visita que ele vai a Betânia, Lázaro não está presente. Quem está presente? Marta e Maria, figura da igreja. Mas Lázaro não está presente por quê? Porque Lázaro é a figura dos judeus. É a figura da nação que hoje a gente conhece como Israel. Como que nós sabemos disso? Quando Lázaro estava doente e falaram que tinha morrido, Jesus não chorou? E aí alguém pergunta assim, por que Jesus chorou? Ah, porque Jesus amava Lázaro, então ele ia ficar 3 anos e meio chorando, porque ele não amava só Lázaro, ele amava todo mundo. Amém? Ah, porque o povo não era incrédulo, então, querido, seria 3 anos e meio chorando também, porque o que mais ele encontrou foi gente incrédula. Agora, qual foi a outra vez que Jesus chorou? Foi quando ele olhou para Jerusalém e disse o quê? Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse o que a tua paz pertence, e a Bíblia diz que ele chorou em cima do Monte das Oliveiras. Eu não tenho dúvida, irmãos, Lázaro é uma figura dos judeus, Lázaro é uma figura da nação de Israel, e Marta e Maria é uma figura da igreja do Senhor. Uma igreja que serve ao Senhor e uma igreja que adora o Senhor. Um pouquinho depois você vai ver que nesse mesmo capítulo 11, quando o Senhor Jesus está voltando, Marta e Maria são chamadas. Aliás, Marta vai primeiro e depois chama Maria para ir fora. E o fato das duas encontrarem com Jesus fora da aldeia nos fala muito. Por quê? Porque a igreja volta com ele. Aleluia! Esse é o cenário. Coisa linda, né, irmãos? E nesse mesmo capítulo 11, você vê um sumo sacerdote se levantando e falando. E ele nem sabia o que estava falando, mas a Bíblia diz, ele não sabia, mas ele estava profetizando. Um só homem tem que morrer por todo o povo. Para quê? Para que todo o povo seja juntado num só povo. Meu Deus do céu! Do que esse cara estava falando? Será que ele tinha alguma noção do que ele estava falando? Aí a Bíblia continua dizendo que quando Jesus, de novo, é rejeitado, ele vai para um lugar chamado, uma aldeia no deserto chamada Efraim. Vira para o seu irmão e fala assim, você ainda acha que é coincidência? Efraim foi o lugar aonde ele foi. Meu Deus! Isso são códigos, irmãos, que têm saltado aos nossos olhos, aos olhos de quem tem olhado para a palavra, como os irmãos que falam comigo, e que têm estudado depois em casa, quando ouvem uma pregação e vão para casa estudar, e vão orar pedindo que Deus revele mais coisas. O Senhor está juntando toda a sua casa. Amém? Você quer ver uma outra figura linda? O pai com 2 filhos. Diga, o pai com 2 filhos. Um filho é o velho, o ranzinza, o que está cego, o que não enxerga nada. E o outro é o que foi espalhado pelo mundo. O que a gente chama de filho pródigo. Você já conheceu essa história ou não? E aí lá fora ele cai em si e o Espírito Santo fala para ele, volta para a casa do papai, ele está te chamando. E quando ele volta, causa ciúme no filho mais velho. E o filho mais velho, através do ciúme que é gerado no coração dele pelo filho mais novo, ouve do pai a revelação e diz assim, tudo que eu tenho é teu, você sempre teve tudo, cara. O problema é que você estava ceguinho. E aí a família está completa de novo. O pai e os 2 filhos dele. Quem que você acha que são os 2 filhos? Os gentios e os judeus. Você quer mais um? Pedro e João correm no sepulcro e não veem nada. Andaram com Jesus um tempão.
Só vira o lencinho lá. João correu, bateu de porta no sepulcro, ficou com medo de entrar. Pedro entrou direto, mas os dois não viram. Foram embora para casa. No dia de manhã, uma Maria Madalena, aleluia, aqui tinha 7 demônios. Olha para o seu irmão e fala assim: perfeitamente endemoniada. Fala assim, completamente endemoniada. Depois você vai descobrir quem é ela. Ela sou eu e você. No charco de lodo, com o diabo em cima de nós. De manhã vai lá e fala: cadê o meu Senhor? Aí quando olha, vê alguém, pensa que é o jardineiro, porque não conhece. Aí dá as costas e ouve: Maria. E através de ouvir a voz da palavra que sai da boca dele, ela diz: Rabone. A igreja sendo resgatada, a igreja entendendo. Aí qual é a ordem que Jesus dá para a igreja? Vai lá e avisa os meus irmãos. Vai lá e fala para eles irem para Galileia, porque eu vou encontrar com eles lá. Você acha que Deus não quer juntar esses dois povos? E ela vai e avisa. Aí o Tomé, né, não deu muito crédito, ficou lá foi fazer compra. Tem crente que é assim, né, irmão? Deus fala: vai ter um negócio aí. A pessoa: não, tem outra coisa para fazer. Eu não sei o que Tomé tinha para fazer, mas devia ser urgente. Eu sei que tinha 10 lá. Portas trancadas, Jesus entra, passa por cima. Paz seja convosco. Quantos discípulos tinham naquela casa? 10. Judas, enforcado. Tomé, fazendo compra. Jesus visitou os 10. Daqui a pouco chega Tomé. Toca aqui, Tomé. E por causa do toque nas feridas, Tomé se prostra de joelho e diz: Senhor Deus e Rei meu. E se você for para Zacarias capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: naquele dia olharão para ele e vão perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai dizer: são a que eu ganhei na casa dos meus amigos. Se você ler Zacarias capítulo 12, do 10 em diante, vai dizer: olharão para aqueles que trespassaram. E a casa de Davi está lá. Por que fala Davi? Porque é o Judá que precisa voltar para ele. É o tabernáculo de Davi que está sendo levantado de novo. E eles vão ir para casa e vão chorar e vão lamentar por aqueles que os transpassaram. Você está entendendo isso, querido? Tudo isso está na Bíblia. Essa maravilhosa junção de tudo. Você quer outro? Efésios capítulo 2, versículo do 11 em diante, até o 22. Porque Deus desfez a parede de separação que havia entre os povos, a inimizade. Que povos são esses? Gentios e judeus. E através dos dois povos fez um só. Aleluia! Esse é um segredo que tem sido roubado da igreja durante tanto tempo. Não querem que a igreja se junte a Israel. Aleluia! Efraim foi espalhado. Para quê? Para que pudesse alcançar todas as nações. E o que o Senhor está fazendo? Chamando ele de volta. De verdade, você acha que o filho pródigo caiu em si por quê? Quando ele olhou para os porcos e viu os porcos se alimentando com alfarrobas, e disse: eu queria tanto comer isso aí, mas está ruim até para mim. Eu vou voltar lá para casa. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Eu vou dizer quem fez ele caiu em si. Um negocinho chamado Espírito Santo. E sussurrou no ouvido dele e falou: está na hora de voltar, filho. Deus, o papai quer juntar os filhos de novo. Amém, amados? Eu quero dizer que nós estamos nesse tempo de juntar. Um crente não pode ficar alheio ao que tem acontecido. 1948, Israel, depois de quase 2000 anos, através de um milagre,
é estabelecido como uma nação de novo nessa terra. 1967, 1.900 anos depois, 1.897 anos depois, a cidade de Jerusalém volta a estar debaixo do domínio da nação de Israel. Nós estamos nessa geração, irmãos. Nós estamos nessa geração que o Senhor chama em Mateus 24, 32 de geração da figueira. Quando vocês olharem para a figueira e ver que ela já está florescendo, fica atento. E chegou a hora de todas essas coisas acontecerem. E vou te dizer mais, essa geração não passará sem que todas as coisas aconteçam. Sabe quem falou isso? Jesus disse, a geração da figueira é uma geração que deve alertar a igreja. Então nós, como igreja madura, se você for infantil, você não está nem preocupado com isso. Você está preocupado com o anjo, com a bola de fogo passando na igreja, você está preocupado com o envelope que cai, ou com a dança, ou com fogo, ou com arrepio. Mas se você for um crente maduro que está de olho no reino dos céus, e que entende que Deus está estabelecendo uma noiva para reinar com Cristo, sobre essa terra, trazendo um reino de paz, de justiça, de equidade, glorificando o nome do Senhor Jesus, exaltando o nome de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, a fim de que todas as nações conheçam. Se você é um crente desse nível, você precisa estar atento às coisas que estão acontecendo. Você ficaria surpreendido, irmãos, a quantidade de pastores, líderes, que não têm a mínima noção do que nós estamos falando. Que não sabe o que aconteceu em 48, em 67, não sabe nada de nada. E com todo respeito e com toda a humildade, a gente dá vontade de olhar e perguntar, cara, o que você está fazendo? Me conta um pouco do teu ministério, porque se você não sabe isso, se você não prepara a igreja para o retorno de Jesus, Paulo é muito claro, eu só tenho um objetivo, eu preciso pegar vocês e adornar vocês como uma virgem preparada para o encontro de um marido exigente. 2 Coríntios capítulo 3, Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, vai dizer que os ministérios só têm um objetivo. Para que Deus tem apóstolos? Para que Deus tem profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que todos cheguem à plena estatura do varão perfeito, a fim de que todos estejam à altura de Jesus quando Ele voltar. Amém? Você me estressou 200 anos, você fez os meus cabelos ficar brancos, eu estava aqui lutando para que você entendesse, você dizendo, pastor não gosta de mim, fica exigindo muito, eu gosto daquele que é só vitória, é só vitória, é só vitória, a luta acabou, meu Deus do céu. Aí Jesus volta a ser um menino, infantil, aí fica fora, vai ficar lá igual a noiva imprudente. Abre, Jesus. Não, quando fechar, se você estiver de fora, já era, meu amigo. Você pensa que vai abrir a portinha? Não vai abrir não. Se tiver que resolver a vida, tem que ser agora. Enquanto o doido está dizendo aqui vem o noivo. Já vem o pastor falar de novo a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós não estamos precisando de muita mensagem, a gente está precisando aprender o que a gente está ouvindo. Porque esse cara só tinha uma mensagem. Pregador novo aí, rapaz. As 10 virgens, senta aqui, 5 aqui, 5 aqui. Não mistura não, hein? Senta separado. Aí vem o pregador. Você veio de onde? Não. Prega aí, filho. Aí vem o noivo. 50 minutos. Aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Terça-feira que vem. Estamos recebendo um pregador novo aqui. As 5 virgens. Agora ele vai ensinar outras coisas. Senta aqui, 5 aqui, 5 aqui. Pai do Senhor, igreja, amém. Aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Aí você fala, cara chato, só fala a mesma coisa. Irmão, a gente só tem uma mensagem. O povo é que fica inventando muita mensagem. Você sabe qual é a mensagem de Jesus? Israel, se prepara para se encontrar com teu Deus. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala, cara, você está preparado mesmo? Ou você é um menino? Ou você é uma menina infantil? Ou você é uma criança que, fica mamando no peitinho da mamãe ainda? Um tecnon. Porque se você for esse, queridão, a Bíblia diz que em nada você difere do escravo.
Em todo tempo que o herdeiro é menino, não tem a mínima diferença de um escravo. Você sabia que sentado aqui no nosso meio, existem muitas pessoas que são herdeiras, mas na verdade ainda são escravas? É duro falar isso, mas no nosso meio ainda tem muita gente que é escrava. Ai, não diga isso. A Bíblia diz, se você é filho, se você é herdeiro, se você tem o DNA de Deus dentro de você, mas você ainda é um menino, Gálatas capítulo 4, versículo 1, todo tempo que o herdeiro é menino, não há diferença alguma do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Aleluia! Quem é filho aqui, levanta a mão e glória a Deus. Quem é escravo fala misericórdia. Teve um ou dois aí que falou, mas é bom, pelo menos aí. É honesto, né, irmão? Deus olha também a honestidade, né? Querido, nós somos filhos da livre, não é filho da escrava. A nossa aliança é a Sara, é a Jerusalém celestial, não é Agar, a Jerusalém terrestre. Não é o Monte Sinai, é o Monte Sião. Aleluia! Quem sabe do que eu estou falando aqui? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Eu te confesso que não é grego nem hebraico, é Bíblia isso. Mas é estranho para muitos isso. Mas nesses últimos dias isso não vai ser mais estranho. Deus vai cumprir aquilo que Amós diz. Nos últimos dias vou derramar uma fome, e não vai ser de pão não, vai ser de palavra de Deus. Você vai chegar em casa, vai ficar louco, vai falar, vou debruçar nessa Bíblia, meu Deus, vou ficar lendo isso o dia inteiro. Para correr e ganhar o tempo perdido. Amém? Isso é lindo demais, irmãos. É lindo demais ver que o Senhor está juntando. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Quem foi a primeira pessoa que ouviu o Evangelho? Hein? Quando que começou a pregação do Evangelho? Antes de Jesus ou depois de Jesus? Hein? Responde, cara. Hein? Tá com medo de responder, né? Pregação do Evangelho começou antes de Jesus. Abra a Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. E a Bíblia vai dizer quem foi o primeiro homem que recebeu a pregação do Evangelho. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. De onde Paulo está tirando isso? Paulo não está tirando de uma revelação, Paulo está sendo claro. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Ele está dizendo isso aqui. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Olha aí Abraão ouvindo o Evangelho, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Aleluia. É por isso, irmãos, que você vê Abraão sendo alguém que tem a promessa, mas que no meio do caminho entende a grandeza dessa promessa. Deus anunciou o Evangelho para Abraão. E Paulo diz que o anúncio do Evangelho para Abraão é a prova de que a Escritura diz que os gentios seriam reunidos como filhos de Abraão. Amém? Abra agora em Gênesis 3, Gálatas 3, 26 a 29. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Presta atenção. Pois todos vós fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Desta forma, olha o que Paulo está dizendo, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora o que ele vai dizer no 29, e se sois de Cristo, então sois semente, descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Preste atenção numa coisa aqui, querido, escute uma coisa aqui. Olhe para mim, é importante. Você sabe qual é a palavra descendente no grego que aqui está dizendo? Parece que eu vou falar um palavrão, mas não é. Esperma.
de onde vem espermatozoide. Se você estiver lendo esse versículo no grego, você vai ler, vós sois esperma de Abraão. Amém ou não? Você entendeu o que eu disse? Semente física de Abraão. Mas nem todos os herdeiros vão herdar. Aí você vai, eu gostei dessa carinha que você fez. Eu gostei. Se a gente tivesse combinado, não ficava tão legal. Você está entendendo? Então a Bíblia fala que nós somos. Por quê? Porque nós estudamos semana passada. Nós somos esse Efraim que está voltando. Amém? Porque Efraim foi espalhado. E aí misturou tudo. Você sabe que o cativeiro, entre aspas, né, não pode chamar de cativeiro, do Reino do Norte foi diferente do Reino do Sul. É importante você saber isso. O Reino do Sul, que é Judá, pegou todo mundo, colocou ali, né? E depois não misturou com ninguém, casava só entre si, ficaram 70 anos lá. Fica tranquilo aí, vive tua vida, faz suas sinagogas na Babilônia, tem teus profetas, belezinha. Acabou os 70 anos, volta todo mundo para lá. E nem todo mundo voltou. Amém ou não? Agora, o Reino do Norte, o cativeiro foi diferente. Quando a Síria invadiu o Reino do Norte e destruiu a capital do Norte, que era Samaria, o que aconteceu? Ele trouxe um povo que não tinha nada a ver com Israel para morar em Samaria e pegou o povo de Samaria e espalhou. Então agora as 10 tribos casaram com quem? Casaram com todo mundo, irmão. Agora os judeus não, os judeus foram mantidos ali como semente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou falando de uma forma muito devagarzinho para você entender. Os judeus foram mantidos como semente, mas o Efraim foi espalhado. E você sabe por que você está sentado aqui? Porque um dia Deus semeou. É o que significa a palavra Jezreel, o primeiro filho de Oséias e Gomer no capítulo 1. Um dia Deus semeou. Um dia Deus lançou o anzol para que o peixe viesse. E eu estou sendo, e você está sendo, e toda a igreja está sendo alcançada, porque todos nós estamos debaixo da cobertura de Cristo, mas debaixo da promessa dada a Abraão, porque Deus pregou o evangelho para Abraão em primeiro lugar. Amém? Se você não está debaixo de Abraão, o evangelho não é para você. Porque, presta atenção, meu irmão, Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Se você estiver fora de Abraão, você não é bendito. Você entendeu ou não? Amém? Então diga assim comigo, em Abraão, através de Cristo, né? Ou em Cristo através de Abraão, não vamos fazer confusão, né? Mas em Cristo, através dessa promessa que foi dada a Abraão, eu sou o que? Herdeiro. Aleluia! Glória a Deus! Agora, será que você vai herdar? Vamos continuar lendo o capítulo 4 de Gálatas. Olha como que termina o versículo 29. E se sois de Cristo, então sou descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora pula um versículo só. Vai para o versículo seguinte. Mas eu digo que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do, ainda que seja Senhor de tudo. Versículo 30 desse mesmo capítulo, para a gente ganhar tempo. Que diz a Escritura, lançai fora. Você tem caneta Lumicolor? Dá um exemplo. Sublinha fora na sua Bíblia. Irmão, você quer ser um crente maduro? Para de sublinhar. O Senhor me dará vitória. 1000 cairão ao teu lado. Não, começa a sublinhar. Aquele que vive na prática do pecado não nasceu de Deus. Começa a sublinhar uns versículos assim. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com seu Deus. E esse aqui, lança fora. Amém? A escrava e os seus filhos. Porque de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Olha para cá que eu preciso te explicar isso. Alguém pergunta para mim aqui, quando a gente começou a estudar isso, alguém perguntou, isso é importante a gente saber.
Ah, pastor, então agora está tranquilo, né? Então quer dizer, isso é predestinação, né? Eu estou quietinho aqui, Deus me alcançou, então eu sou herdeiro. Aleluia! Vou sentar aqui na cadeira de praia, esticar, controle remoto na mão, não faço absolutamente nada, e eu sou herdeiro, que a predestinação me alcançou. Bem, em parte você está certo. Você não é herdeiro porque você quis. Deus quis que você fosse herdeiro. Amém? Agora, deixa eu te contar outra parte do Evangelho. Nem todo herdeiro vai herdar. Para o herdeiro herdar, é preciso uma coisa chamada o quê? Maturidade. Essa hora você jogava a cadeira para o alto e falava, aleluia, glória, é essa palavra que eu gosto. Faz aí, velho. Fica... É que dói, né? Fala comigo, lança fora. Quando você for ler as parábolas do reino, você vai ver que Deus fala assim, lança fora. 5 talentos para um, quem lembra? 2 para um e 1 para o outro. O de 5 fez 5, o de 2 fez mais 2, o de 1 falou, toma e coloca fora. Você acha que o que recebeu 1 talento não era herdeiro? Se você não é herdeiro, você não recebe nada, querido. Para você receber alguma coisa, você é herdeiro. O problema é que o herdeiro que não entende maturidade vai ser lançado fora. Aleluia. Ou misericórdia, não sei, mas é a Bíblia que diz isso. Quantas virgens? Quantas noivas? Quantas tem azeite? Tá bom. Não é 5, né? Todas têm azeite. Quantas ficam de fora? Ah, então eu tenho azeite. E o azeite é a figura de quê, irmão? Do Espírito Santo. Sim ou não? Você pode pegar 5 virgens imprudentes e dizer que elas são o mundo? Nós temos coragem de fazer isso com a Bíblia? Pegar 5 virgens imprudentes e dizer assim, esse é o pessoal do mundo. Bem, o mundo não é virgem, o mundo não é noiva e o mundo não tem azeite nenhum. Deus está falando com a igreja. Amém, amados? E a igreja imatura ficará do lado de fora, mesmo que seja herdeira. Então isso responde, não é porque a predestinação vem que todos vão ser salvos. Não, eles são predestinados para isso. Mas você já comeu um frango pré-assado? Hein? E um ovo pré-cozido? Assim como pré-assado não é assado, pré-cozido não é cozido, predestinado não é destinado. Me explica, predestinação é isso. Pré, não quer dizer que aconteceu. Eu dei a chance, eu escolhi como herdeiro, mas ele não respondeu. A Bíblia está cheia de coisas nesse sentido. Então que toda a igreja, que todos os gentios que são alcançados pelo Senhor, fazem parte desse semear de Deus, sim, mas nem todos estão ouvindo a voz e voltando. Amém? Mas glória a Deus, porque nós estamos ouvindo a voz e voltando. E é por isso que você vai ler em Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10, não precisa abrir, que Abraão, mesmo tendo a promessa, enxergou uma cidade. Amém? Vamos ler isso aí, querido. Dá uma lida aí. Hebreus 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, a cidade que tem fundamento é a esposa. A gente vai entender isso aonde? Apocalipse capítulo 21, versículo 1, 2 e 3, versículo 9 e 10. Amém? Quem quer ir para a cidade santa aqui, morar nas ruas de ouro e dar uma pirueta lá? Quem quer? Diz amém. Você quer ainda? Não. Você é a cidade. Você não vai para cidade nenhuma. Você é essa cidade. A noiva, a esposa é essa cidade. Amém? Agora olha para o seu irmão e fala assim, Jesus não vai voltar agora não.
Aí o outro vai perguntar, por quê? Aí você responde assim, você está vendo como que a noiva está? Aí a gente pensa que a noiva é o quê? É a igreja atual. Aí você, eu fiz isso. Aí você olha para a igreja atual, igreja falando de tal, Bertrano, assim, show, para não falar, as igrejas, tudo bagunçado, pula aqui, pula dali, rouba dinheiro e tal. Aí você coça a cabeça e fala, eu acho que Jesus não volta agora, porque a Bíblia diz que Jesus volta quando a noiva estiver pronta. Ele não vai voltar agora não, a noiva está uma bagunça só. Ei, sabe qual que é o problema? O problema é que a gente acha que a noiva é a nossa geração. Mas e se eu te disser que a noiva começou lá em Abraão? Se eu te disser que de cada geração Deus pega aqueles que respondem, você tem 70, 80 anos aqui, querido, e Deus está te dando esses 70, 80, se você tiver muita sorte, para você dar só uma resposta para Deus, você quer ser noiva? É o tempo todo te perguntando, você quer ir? Você quer? Você aceita? Eu te fiz herdeiro, agora você vai vir para a maturidade? E muitos estão dizendo, não, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero plantar, eu quero colher, eu quero andar, eu quero casar, eu quero se dar em casamento. Então tá bom. Mas de cada geração, um remanescente do Senhor está sendo pinçado. E deixa eu te falar uma coisa, eu creio que nós somos a última geração. Eu creio que nós somos esses trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da hora 11 não falaram assim, ai meu Deus, é só a gente. Não, queridão, escute, começou às 3, foi para as 6, foi para 9, às 11 chamou mais um pouquinho. O das 11, mas ninguém quer. Não, fica tranquilo, não é a geração toda. Irmão, a igreja não vai, o que a gente conhece como igreja, a nossa geração, não vai ficar pronta não. Mas existe um povo de dentro da igreja, que Deus chama de vencedores, esses sim, vão dar a resposta para o Senhor. É só você ler as cartas de Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, que ao vencedor darei. Tem igreja e tem vencedor. Amém? Nem toda igreja será vencedora. A igreja recebe o chamado, mas de dentro da igreja existem os vencedores, aqueles que venceram. Venceram o quê? Venceram o amor ao mundo, os desejos da carne, etc, etc, etc. Então a noiva, preste atenção numa coisa, irmãos, para de ficar olhando para a nossa geração e achar, Jesus só vai voltar quando, não sei o que, de Deus, tal do reino de Deus, não sei o que, não sei da onde, tiver todo mundo pronto. Enquanto tiver essa bagunça que a gente vê, Jesus não volta nunca. Negativo, Jesus está formando a sua esposa desde Abraão. Abraão viu e disse, não quero mais terreno, eu estou de olho na noiva. Amém? Então Abraão faz parte da noiva, faz parte da esposa. Abre em João 8:56. Você vai ver o que Jesus falou de Abraão. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Sabe o que Jesus fala de Abraão? Abraão viu o dia de Jesus. Abraão viu o dia do Senhor. Eu não sei como, não me pergunte como, Deus levou Abraão em outra dimensão, Deus fez Abraão ir para o futuro, não sei, mas uma coisa a Bíblia diz, Abraão viu o dia do Senhor, se alegrou, e aquela visão do dia do Senhor, sabe o que fez? Fez ele abandonar tudo, e dizer, eu quero aquele dia lá. Aleluia! Você quer dar uma piradinha? Abre em Hebreus capítulo 3, e eu vou te dizer que dia é esse que Abraão viu. Hebreus 3, versículo 13. Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama
Esse hoje aí está com letra maiúscula na sua Bíblia? É comum isso? Por que está com letra maiúscula? Porque esse hoje aí é o dia que Abraão viu, irmão. É o Cristo, é o reino, é a volta dele. Esse hoje fala do descanso. Quer ver? Hebreus 4, versículo 7. Determina outra vez certo dia, chamando de, olha para sua Bíblia aí, de hoje. Está com letra maiúscula também? Então você precisa perguntar para o Espírito Santo, por quê? Porque esse dia é uma pessoa. Esse dia não é o segunda, não, esse dia é o que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Irmão, escute uma coisa aqui. Só para terminar. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Meu Deus do céu. A palavra, ela abre na nossa mente de uma forma tão grande que para mim fica muito claro. Olha o que o Senhor está dizendo. Você é um herdeiro. Amém? E eu vou falar ao teu coração. E há uma possibilidade de você endurecer esse coração. E você perder esse descanso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o amor dele é tão grande que ele diz assim, se você ouvir, não endureça o teu coração. Dê uma resposta para o Senhor. Para que você possa entrar nesse descanso, nesse dia que Abraão viu. Olha para mim, querido, escute aqui. Você sabe por que no meio da igreja existe muita desistência, muita fraqueza na fé, muita claudicância? Uma hora está bem, outra hora está mal. Porque muitos ainda não viram esse dia. Muitos ainda não tiveram a visão desse dia. Pensa no que eu vou te dizer agora. Abraão, você vai para uma terra. Percorre ela, Abraão, no comprimento e na largura. Onde seu pé pisar, Abraão, está contigo. As nações serão abençoadas em você. E um dia, Deus chama Abraão, não sei para onde, e fala para ele, Abraão, eu vou te mostrar o meu dia que se chama hoje. E Jesus fala assim, Abraão viu esse dia e se alegrou. E a visão desse dia fez Abraão virar para o filho e para o neto e dizer assim, sabe aquela promessa de fazer um monte de cidade aqui na terra? De ganhar dinheiro, de ter sucesso, de ser feliz? Não era disso que Jesus estava falando. Ele me revelou, tem algo muito maior. Então, ô Isaac, vem cá. Ô Jacó, vem cá. Nós vamos habitar em tenda. A nossa vida agora vai ser provisória. Sabe o que é habitar em tenda? Perdoa logo, querido. Errou? Perdoa. Não fixa residência. Tira o coração das coisas do mundo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Por que é que você acha que eu prego isso? Por que é que você acha que a gente bate nesse evangelho falso de Jeroboão, que inventa sucesso? Estão inventando um monte de porcaria e ensinando para a igreja. 7 passos para ser feliz. Não sei o que para ser bem sucedido. Aí pega meia dúzia de versículos fora de contexto, que não entende nada de nada. O povo também entende muito menos. Então é um cego guiando um cego, e aí todo mundo vai para o buraco. Quem guia e quem é guiado. Eu quero te incentivar, leia essa Bíblia, não deixe que homens inescrupulosos te enganem. Seja alguém que entenda da palavra. Pregação de sucesso, pregação disso, pregação daquilo, Disneylândia Gospel, vem para cá, que você vai parar de sofrer, todo mundo, Abraão pregava isso, não,
o evangelho de Abraão foi, ele pregou o evangelho para Abraão. Foi aqui que Abraão viu o dia. Abraão, vem cá, vou te pregar o evangelho, Abraão. Meu Deus do céu, eu não sei como você ainda consegue ficar desanimado. É porque você não viu o dia ainda do Senhor. Tem a mínima noção do que a gente está falando? Alguns. Ó, irmão, alguns pregadores têm que parar de pregar e sentar no banco de novo para aprender. Descer o Jordão de novo. Porque estão envenenando o povo, estão botando veneno na panela. Abraão viu o dia e se alegrou. Deus mostrou para ele o evangelho, Deus mostrou para ele os gentios vindo, Deus mostrou para ele Judá sendo restaurado, Deus mostrou para ele o rei Jesus reinando, o cabeça sobre as 12 tribos dispersas, Deus mostrou para ele a casa de Israel sendo restaurada. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, querido, para a gente terminar. Esse assunto é maravilhoso demais. A gente fica aqui o dia inteiro. Mas homens, eu tenho, irmão, eu não vou falar inveja, mas eu tenho desejo de ser como esses homens. Homens como Jeremias. Olha o que Jeremias fala no 31, versículo 31. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então ainda tinha duas casas separadas. E Deus diz assim, vem dias em que eu vou fazer uma aliança nova com a casa de Israel e Judá, vou juntar as casas, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel. Então, depois que as duas casas são unidas, sabe qual é o nome que Deus chama a gente? Casa de Israel. Aleluia! Oh, meu Pai. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Escute isso, somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor, somente se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra lá embaixo, quero dizer uma coisa aqui para você. Você é um herdeiro. Amém? Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é um herdeiro. Aleluia. Agora eu quero te dizer uma coisa. O que é que você fez para ser herdeiro? Nada. A herança do Senhor te alcançou. Você já nasceu como um herdeiro, irmão. Aleluia. Isso é fato. Se você é alguém nascido de novo, você é um herdeiro. Paulo diz isso. Semente de Abraão. Mas o mesmo Paulo diz que o herdeiro, que ser herdeiro,
Você tem que entender isso. Ser herdeiro não te garante reinar com Cristo. Existe alguém que tem dúvida disso? A Bíblia não pode ser tão clara, não pode ser mais clara. No 29 ele diz: vocês são semente de Abraão, vocês são herdeiros. E no 4 ele diz: mas cuidado, porque em todo tempo que o herdeiro é criança, eu não consigo vê-lo como filho, mas eu vejo como escravo. Todos nós somos herdeiros. Isso é um segredo para a igreja, irmãos. Aliás, não é nem tão segredo, mas é que às vezes a gente, né? Na igreja primitiva isso não era segredo. Você viu na aula, no culto passado, que Paulo falava isso claramente, como dizem Oséias. Pedro falava claramente sobre, citando profetas. Tiago falou isso em Atos 15. Então essa conversa na igreja primitiva era normal, ninguém se assustava. É que hoje o nível de entendimento bíblico da igreja é tão baixo. Nós estamos vivendo na geração tão pobre de Bíblia, talvez a pior geração de conhecimento bíblico que já pisou nessa terra. Você acha que eu estou criticando a igreja? Não estou, eu faço parte dela. Mas se você está comigo aqui, você vê, querido, é muito provável que 50% de vocês sequer tenham pego na Bíblia hoje. E se eu pedir para você levantar a mão e você for honesto e levantar, e se a gente contar, você vai ver, mais da metade não pegou na Bíblia hoje. A gente não vai fazer isso. E alguém vai dizer: ah, mas o dia ainda não acabou. Tá bom, eu vou acreditar. É provável que mais da metade de nós não tenha orado hoje. É provável que mais da metade de nós tenha falado coisas que a nossa boca não deveria falar hoje. E nós estamos falando de um povo que eu sei que ama o Senhor. Meu irmão, você imagina em lugares onde as pessoas estão atrás de bênção, atrás de prosperidade. Nós estamos vivendo uma geração pobre, uma geração egoísta, uma geração amante de si mesmo. Mas deixa eu te dar uma notícia boa, isso já estava profetizado. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Os homens serão amantes de si mesmos, eles vão procurar mestres que falem somente o que eles querem ouvir, por causa das coceiras, dos comichões nos seus ouvidos. Alguns de vocês se sentem incomodados em ouvir uma palavra como essa e como outras. Porque essa não é uma palavra que acalenta a nossa alma ou que faz a gente sair daqui feliz. Mas eu te garanto, essa é uma palavra que prepara a igreja para a volta e para o encontro do Senhor. E a minha oração é que os púlpitos sejam tomados por homens que preguem o evangelho que Deus ouviu e que Deus falou para Abraão. Porque o evangelho que Deus pregou para Abraão não foi esse evangelho que você conhece, não. Esse evangelho fajuto, que vive sem perdoar o irmão, que pega dinheiro e não paga, de infidelidade, de sensualidade, de tudo que você está vendo por aí. Não foi esse evangelho que Deus pregou a Abraão. Não foi isso que fez Abraão abrir mão da promessa e olhar a cidade. Não, o evangelho pregado para Abraão e o evangelho de Jesus é um evangelho santo, verdadeiro, poderoso, glorioso. O mistério escondido dos séculos e séculos e gerações. E eu creio, irmãos, que esse evangelho Deus vai nos permitir pregar e viver ele. Esse não é um evangelho que vai encher igrejas. 4.000, 5.000, 10.000. Eu não creio. Talvez esse evangelho seja o que vai diminuir as igrejas. De 5.000 vai cair para 1.000, 500, 300. Porque vão dizer, duro esse discurso.
E talvez no meio da liderança alguém se levante e diga: oh, não dá para aliviar, como os discípulos falaram. Mas eu creio que Jesus vai dar a mesma resposta. Se você quer ir embora, vai. O evangelho não vai mudar, não. Mas eu também creio que uma geração apostólica que tem a visão do reino vai se levantar e vai dizer assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Chega de infantilidade. Chega de uma hora está bem, outra hora está mal. Você é herdeiro. Você tem o DNA de Abraão correndo no teu sangue. Você tem a semente. Você é filho da Sara, da livre. É isso que Gálatas 4 diz: nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da Sara, da livre. Paulo diz: entenda quem você é. Você é esse cara. Mas cuidado, o fato de ser herdeiro não te garante estar dentro. Se você for um herdeiro, mas não entender a maturidade, meu irmão, não adianta dizer amém aqui, querido. Tem que pegar essa palavra e fazer alguma mudança na nossa vida. Isso precisa mudar o nosso estilo de vida, querido. Isso precisa fazer com que nós queiramos avançar para o caminho da maturidade. E a Bíblia diz como é que se alcança o caminho da maturidade. Veio a plenitude dos tempos e Jesus enviou o Espírito dele. E esse Espírito em nós clama: Abba, Pai. Aleluia! Deixa esse Espírito clamar dentro de você. Deixa esse Espírito te levar a essa maturidade. E Paulo vai dizer: irmãos, eu tenho dores de parto até que Cristo seja plenamente formado em vós. Gálatas 4:19. Igreja do Senhor, vamos caminhar para a maturidade, para que nós possamos alcançar o reino. O Senhor está falando isso muito claramente comigo, porque esse estudo é maravilhoso. Porque fala da nossa ascendência, fala quem são nossos pais. Meu Deus, eu estou dentro dessa promessa. Um dia saiu da boca de Deus: Israel, você será um reino sacerdotal. E o diabo ouviu isso. Então agora, se eu não estou, Lucimar, dentro dessa nação de Israel, o diabo ia do lado de Deus e dizer assim: ei, ele não pode reinar, porque ele não está debaixo daquela promessa. Aí Deus falou: mas quem disse que ele não é? Eu espalhei Efraim, e agora ele tem a minha semente dentro dele, e ele vai reinar sim. A promessa é para mim. É por isso que Pedro diz em 1 Pedro 2:9: vocês são a nação santa. Vocês são um povo de propriedade exclusiva. A igreja não entendeu. A igreja pensou que Deus desistiu de Israel e mudou para a igreja. Não, Deus está falando para o mesmo povo. Deus está dizendo para a casa de Israel. Só que a casa de Israel mudou. Já não é mais aquele povo. É todas as nações da terra. De todas as nações da terra existem filhos de Abraão, herdeiros. Mas você precisa entender e dar uma resposta hoje. Eu quero terminar dizendo uma coisa: Deus, em 70, 80 anos da tua vida, olhe para mim. Você vai viver 70, 80, 90 anos. Você acha que Deus tem muitas perguntas para você? Não, Deus só tem uma pergunta para você. Uma pergunta: se você me ouvir, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, para que você não deixe de entrar nesse repouso. Nesse dia que o Abraão viu, a voz de Deus está falando: não endureça, não endureça, não endureça, não endureça o coração. Amém? Glória ao Senhor. Vou ler o último texto para a gente terminar mesmo. Aleluia. É que é muito gostoso isso. Isaías 37, versículo 16. Eu não vou ler tudo, mas vai dizer aqui que só o 16: quanto a ti, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de madeira, escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a nação de Israel. Agora, versículo 17: ajunta-os
um ao outro, para que se unam e se tornem um só na sua mão. Aleluia. Aleluia. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas? Você não vai me dizer qual é esse mistério? Esse mistério que o livro de Daniel diz assim, ó, nos últimos dias eu vou abrir o conhecimento, eu vou revelar, eu vou abrir o selo, eu vou fazer com que o povo... Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Não chore, João. Eis aí o Cordeiro de Deus, o leão de Judá que foi morto. Ele é digno de abrir o livro. Deus está abrindo os selos. E a igreja está tendo a oportunidade de entender os mistérios. Olha o que Ezequiel falou. Quem vai dizer isso? Quando os filhos do teu povo te perguntarem, você não vai me dizer o que significa isso? Então tu lhes dirá. Assim diz o Senhor, eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim e as tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Dessa forma farei delas uma só vara e elas se farão uma só na minha mão. Versículo 24, o meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela e eles serão seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. Davi, meu servo, será seu líder eternamente. Aleluia. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança eterna, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então as nações saberão. É por isso que você está ouvindo essa palavra. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando eu estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre. Deus tem um plano, irmãos. Deus tem um plano. Se revelar para todas as nações da terra. Amém? E eu não tenho dúvida de que ele poderia ter morrido na cruz, ressuscitado e feito isso. Mas ele olhou e disse, eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero chamar a minha esposa. Eu quero chamar o meu corpo, eu quero estabelecer a minha casa, para que eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e o meu povo, eu e o meu corpo, possamos manifestar para todas as nações da terra, que eu sou o Senhor, que me santifico no meio do meu povo. Qual é a única pergunta que Deus vai fazer para nós, nos teus 70, 80 anos de vida? Você quer participar disso? Você quer participar disso?